Abra sua Bíblia. Oh Deus, vamos lá em Atos capítulo 28. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram. Eles nos prestaram muitas honras. E quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Rapaz, a gente leu pra caramba agora. Você sabe que eu sou um profissional na leitura, né? A pessoa fica até assustado, né, de ver. Esse texto é muito grande, mas esse texto é muito lindo. Sabe, nesses dias eu creio que o Senhor vai levantar homens que têm convicção, homens que sabem quem o Senhor é. Paulo, ele tinha essa convicção. Paulo, um dia Saulo estava perseguindo os cristãos e de repente ele viu uma forte luz. E o Senhor estava falando: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele fazia isso por zelo, meu irmão. Ele seguia a Torá, ele era um fariseu, ele fazia isso, na mente dele ele estava fazendo certo. Mas de repente ele viu que estava tudo errado e conheceu o Senhor Jesus de verdade. Ele entendeu quem era Jesus. Ele entendeu como é que funcionava o coração de Jesus. A partir daquele dia, Saulo nunca mais foi o mesmo. Saulo mudou a vida dele, então teve um crescimento. Diga, crescimento. Você não vai ver Saulos em altos e baixos, vai ver na Bíblia? Um dia Saulo está bem, outro dia Saulo está ruim. O que eu quis dizer com esse texto? Esse texto mostra tudo aparentemente dando errado. Ele estava prisioneiro num barco, o barco afundando, passando fome, chega numa ilha, vai fazer uma fogueirinha para esquentar o corpo, é picado por uma serpente, tudo está dando errado. Eu não sei se já aconteceu isso com você, meu irmão. Você entrega a sua vida para Jesus, começa a fazer a obra do Senhor, e parece que o que você está fazendo não está dando certo. Parece que está acontecendo um complô no mundo espiritual, não sei. Que tudo que você vai fazer dá errado. Mas Paulo tinha uma diferença. Ele tinha convicção de quem era o Senhor. E quando aconteceu aquilo da cobra picar a mão dele, o povo ficou esperando ele morrer. Assim são os religiosos. Às vezes eu lembro quando eu andava de Fusca, gente. Eu lembro quando eu andava de bicicleta, gente. Vou falar assim que é melhor. Alguns religiosos chegavam para mim e falavam: você está passando pela prova. Olha, ele está em pecado. Como é que pode um pastor andar Gente, a minha bicicleta é aquela bicicleta massa que tinha uma bola assim, sabe? Aquelas de coroa mesmo, sabe? Massa demais, cara. Aquela que tem um círculo. Como é que é o nome daquela bicicleta? Barra circular. E eu amarradão levava o Pedro para a escola. Até os irmãos da igreja riam de mim. Os irmãos. E alguns falavam para mim: esse cara está em pecado, está no erro. Eu fico imaginando a mente de Paulo, picado pela serpente, e o povo na ilha ao redor. Esse cara aí, rapaz, ele deve ser um assassino, deve ser um bandido de primeira. Saiu Deus castigou ele com um naufrágio, e agora foi picado por uma serpente. Esse cara é um amaldiçoado. Mal sabia da história daquele homem, o maior missionário de todos os tempos. Às vezes as pessoas falam de você, mas não conhecem você, porque às vezes te vê no deserto e acha que você está sofrendo alguma punição do Senhor. Mas não, o deserto, diga comigo, é fundamental. O vale é fundamental, mas você só vai passar. Não é um lugar para você ficar. A perseguição é fundamental. Chega de pregar nas igrejas falando de prosperidade, aonde você vai ter só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Não, meu irmão, vai ter um dia que vai ter uma turbulência. Vai ter um dia que você vai passar pelo vale, sim. Vai ter um dia que você vai estar, tudo vai parecer que vai estar ruim para você. Tudo vai dar errado. Eu lembro um dia que eu estava dirigindo meu Fusca, e
meu Fusca era assim. Você dirigia com ele, a roda passava assim, a roda dele, e você dava tchau para a roda. E ele conseguia andar em 3 rodas, gente. Tão bom que era. Você passa por situações na sua vida porque o Senhor está te treinando. É um ensaio para a glória. Não tenta pular a fase. Não tenta pular a fase. Às vezes você está passando por um deserto, você está querendo, Senhor, me tira. Meu irmão, Deus está levantando homens e mulheres de cicatrizes, homens e mulheres de marca. As marcas. Você sabe o que quando você encontrar o Senhor no céu, sabe como é que você vai reconhecer Ele? Pelas marcas. Você vai olhar para a mão daquele bonitão que está lá, aquela marca na mão dele. Pelas marcas, são homens e mulheres de marca. Não adianta você subir num altar e começar a falar um monte de balela se você não tem cicatrizes, cara. Esse é o tempo onde o Senhor está levantando homens e mulheres. Meu irmão, você está passando agora pelo vale para você dar testemunho lá na frente daquilo que o Senhor fez. Porque no deserto é onde você aprende a depender do Senhor. No deserto é onde a sua roupa não gasta, meu irmão, porque você depende dele. A sandália do povo não gastava. A água saía da rocha. Eu acredito num avivamento onde o Senhor vai trazer de volta o primeiro amor para a igreja brasileira. Eu acredito, vocês não estão entendendo, eu acredito num avivamento onde o Senhor vai trazer de volta o primeiro amor para a igreja brasileira. Mas para Ele fazer isso, talvez Ele nos conduza ao deserto. Será que você está preparado para entrar nesse lugar? Será que você está preparado a... Eu falei isso no culto passado. O brasileiro, ele costuma pular de fase. Ele não quer. O Brasil, tudo tem um jeitinho. Tudo tem um jeitinho brasileiro. Nós temos que ser gratos ao Senhor por todas as coisas. Romanos 8, capítulo 28 fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam. Cara, o apóstolo Paulo passou por tudo isso, um naufrágio. Ia ser morto, passou por fome. A gente não aguentaria metade disso. Mas quando ele entra na ilha de Malta, ele encontra o líder da ilha. E ali houve o que? Cura. Ali eles ouviram falar de Jesus. Ali as pessoas enfermas foram curadas e salvas. Existe um propósito maior para todas as coisas, cara, da sua vida. Deus, Ele não está querendo te botar num banco da igreja para você passar 10, 20, 30 anos só ouvindo a palavra. Deus, Ele está querendo que você passe na prova. É para passar. É para passar de ano, irmão. É um treinamento para você passar de ano, para você manifestar lá fora aquilo que tu está recebendo aqui dentro. É tempo da gente dar resposta àquilo que a gente está recebendo do Senhor. É tempo da gente dar resposta àquilo que a gente está ouvindo. É tempo da gente dar ouvidos ao Senhor. Não é só ouvir. É muito legal você vir para a igreja, ouvir uma palavra e você até sai com o seu, né? Tem gente que fala assim: pastor, eu entrei aqui, estava pesado, estou levinho, pastor. Ó, estou quase voando. A ideia não é você sair levinho, meu irmão. A ideia é você sair transformado. A ideia é você sair crendo que Cristo é o Deus que transforma. Cristo é um Deus que quer te usar lá fora. Cristo é um Senhor que Ele quer transformar a sua vida, preparar a sua vida, refinar a sua vida, para lá fora você se parecer com Ele. Se parecer com Ele. A ideia não é mostrar trabalho, a ideia é se parecer com o Senhor. Não é a gente mostrar trabalho aqui na igreja, eu vou mostrar trabalho para o pastor ver, vou fazer isso para... Não, a ideia é nós, todos nós, cada dia que passa, nos parecermos cada vez mais com o nosso Senhor e Salvador. Essa é a intenção, cara, do Evangelho. Essa é a raiz do Evangelho. Discípulos de Cristo andando sobre a terra, manifestando o amor de Cristo. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 16. O Senhor, ai meu Deus,
Amém? Versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, não poderão vencê-la. Amém? Esse texto é muito legal. Ontem até foi falado aqui pelo Lucas. A revelação que Pedro teve sobre Jesus. Pedro, ele teve a revelação de quem Jesus era. E Jesus falou para ele, deu para ele a identidade dele, falou quem ele era. Pedro fala: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, tu és. E ele fala assim: Pedro, Simão, tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja. Cara, nesses dias são homens de revelações, homens de revelações, homens de revelação, homens que sabem quem o Senhor é. Entenda uma coisa: se você vem para o culto, ouve a palavra, mas até agora não sabe quem Jesus é, não vai fazer diferença. Nós temos que saber quem Ele é. Nós temos que ter uma experiência individual e pessoal com Ele. O coletivo é muito massa, o coletivo aqui é extremamente importante, a comunhão é importante, mas o altar secreto, entrar na porta do teu quarto, fechar a porta do teu quarto e falar com o seu Pai, e ter uma intimidade, conhecer o seu Pai, conhecer o Senhor de verdade, é fundamental para a gente, porque a gente vai saber quem Ele é, e o Senhor vai liberar a sua identidade, o propósito do qual você foi criado. Quem crê aqui que o Espírito Santo revela o futuro? Ele sabe de todas as coisas, Ele quer revelar o seu futuro. É muito triste você ver pessoas que iam à igreja, mas que estão em órbita, não sabem por que foram criadas, não sabem o sentido da vida. Meu irmão, nesse tempo de hoje tem crente que está em depressão. Crente que está em depressão, sabe por quê? Porque não conhece o Senhor, não conhece o propósito do qual foi criado. Porque no dia que é revelado para a sua vida o propósito do qual você foi criado, a missão que o Senhor está colocando em você, você para de ficar em altos e baixos, e você tem um alvo. Assim como o apóstolo Paulo, na tempestade, no naufrágio, na picada de serpente, eu tenho um alvo. Na tortura, aprisionado, depois de ser açoitado, eu levanto a minha mão e adoro ao Senhor, porque eu tenho um alvo, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Cara, o Senhor está querendo revelar a mim e a você qual é o propósito que nós temos. Entenda uma coisa: você não é qualquer pessoa, você não é qualquer coisinha, você não está aqui para ser só um crente que vai para o céu. Cara, ir para o céu é importante, mas existe algo até maior do que isso, que é manifestar o céu na terra. A Bíblia fala que você e eu, nós somos o embaixador de Cristo Jesus. Cara, eu estou pilhado hoje. Ontem a gente, aqui na igreja, os jovens aqui foi uau, embaixadores de Cristo Jesus. Temos que manifestar o céu na terra. Você sabe como é que funciona uma embaixada no lugar? A embaixada é um local onde, vamos botar a embaixada dos Estados Unidos, aqui no Brasil.
aquele local ali dentro, da porta para dentro, as leis que regem aquele lugar é o quê? Leis americanas. O dinheiro deles até que é dólar, o que eles recebem é dólar. E se tiver alguma contaminação na comida do Brasil ou na água, o que vai vir para eles é dos Estados Unidos. Nós temos que entender a importância de servir ao Senhor Jesus. Tem gente que bate a mão no peito e fala: eu sou evangélico. Meu irmão, se você é alguém que não manifesta Cristo Jesus, não tem orgulho disso não. O Senhor está levantando os filhos, não é os evangélicos. É os filhos que se parecem com o Pai. Eu faço o que vejo o meu Pai fazer. É os filhos, aqueles que se parecem com o seu Pai. Ele está levantando essa geração agora, cara. Pessoas de propósito, pessoas que andam na terra não por necessidade, mas por propósito. Se move por propósito, não por necessidade. Meu irmão, se tu está fora do propósito que o Senhor tem para a sua vida não tem sentido. Por isso que muitas pessoas estão em crise, estão frustradas, estão assim: ah, pastor, não tenho vontade de ir para o culto. Porque tu está fora do propósito. Porque tu se perdeu no caminho. Porque você não dá ouvido àquilo que o Senhor fala. Tem pessoas que falam: ah, pastor, estou magoado. Meu irmão, se tu para de ficar magoado, porque quem está crucificado com Cristo não está mais magoado. Porque você está morto. E o morto não sente mágoa. O morto está morto. O morto, se pisar no pé do morto, o morto não reclama. Às vezes a gente canta até essa música: já estou, né? Estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Pisa no pé dele para você ver se ele não vive ele. A carne brota, meu irmão. O cara quer virar um lutador de UFC. Homens de propósito, homens como Paulo. O apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu estou entendendo essa palavra. Eu estou começando a meditar nisso, Lucas. Sabe o que eu estou entendendo? Eu estou entendendo que a gente cada vez mais tem que conhecer o Senhor. Aí a gente vai se parecer com o Senhor. Cada vez que a gente procura saber como esse Deus lindo Ele é, cada vez a gente que se parece com Ele, cara. Nós não somos perfeitos, temos muitas falhas, mas a cada manhã nós temos que nos santificar, purificar. A ideia é crescer de glória em glória. A ideia é cada manhã você largar uma prática, largar algo que domina a sua carne, meu irmão, e olhar para Ele, porque o alvo é Ele. Abra a sua Bíblia. Ah, meu Deus. Lucas. Capítulo 6. Versículo 46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo, diga, cavou fundo, e colocou os alicerces na rocha. E quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica,
É como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra ela, aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Cara, isso é profundo. O Senhor está falando: por que você está aqui me adorando, Senhor, Senhor, se você não faz o que eu estou dizendo, se você não obedece aquilo que eu estou falando? Porque aquele que ouve e pratica aquilo que eu falo é como um homem que cava profundo e faz um alicerce, cara, sobre a rocha. Aquele que ouve o Senhor e obedece o Senhor, ele constrói sobre a rocha. Só homens que conhecem o Senhor vão obedecer o Senhor. Você só obedece àquele que você conhece. Quem aqui obedece qualquer pessoa? Chegar um homem na rua e falar assim: ei, Cezinha, vai lá pra mim lá, não sei aonde lá. Nunca viu ele na vida. Pega essa bolsa aqui e entrega para aquele cara. Tu faz isso, Cezinha? Você não obedece quem você não conhece. Por isso que a igreja está tão assim, porque é tudo no nível raso. É um nível superficial, sabe? Todo mundo está no nível raso. A gente escuta falar de Jesus, mas ninguém conhece Jesus. E todo mundo vive a vida, deixa a vida me levar e pronto. Afinal de contas eu dou meu dízimo, afinal de contas eu faço a minha parte. Mas ninguém conhece profundamente quem é o Senhor. Pedro, ele teve a revelação: tu és Cristo. E o Senhor fala: eu vou edificar a minha igreja, cara, sobre essa pedra. Homens de revelação. Homens de revelação. Aí o Senhor está querendo fazer isso, cara. Cavar bem fundo. Existe um esforço, amém? Aquele que ouve e pratica são homens que vão ter disposição para obedecer. Eu quero te falar uma coisa nessa noite: não é fácil seguir a Cristo. O caminho, diga para o seu irmão, o caminho é estreito. Se tu está achando que é tranquilo, meu irmão, é tranquilinho, aí é o caminho largo, meu irmão. Seguir a Cristo é estreito, meu irmão, mas no final desse caminho você vai encontrar Ele. A igreja religiosa e a igreja da prosperidade fala um monte de promessa bonita para você. E essas promessas estão matando um monte de gente nos nossos dias. Essas promessas estão levando um monte de gente para o inferno, porque as pessoas se apoiam só em coisas terrenas. Eu estava vendo nesses dias o corredor da vitória. Você vai e passa lá, dá R$1.000 e tua vida muda. Aí quando a pessoa vê que deu alguma coisa errada na vida dela, ela joga tudo pro alto e fala assim: eu não creio mais nisso. Porque o que está sendo falado é um evangelho superficial. Mas Cristo está nos levantando sobre a terra, entendendo quem Ele é e quem nós somos. E pode passar o vento, pode passar a tempestade, pode passar um naufrágio, pode parecer até que tu vai morrer. Deus, Ele não muda. Ele continua sendo Deus. E você, meu irmão, entende quem você é. Eu acho muito bonito quando eu vejo os cristãos perseguidos. Não porque eles estão sendo perseguidos, que isso é muito triste, mas eu acho a atitude deles, a atitude de não negar a fé. Uma menina de 7 anos de idade ou 6, dando um relato da família sendo torturada e morta. E a menina fala: eles podem fazer o que quiserem, mas eu não nego meu Deus. Uma menina de 7 anos, ela sabe quem o Senhor é. Ela sabe quem o Senhor é. E às vezes a gente está 20, 30 anos dentro da igreja, a gente não sabe quem Ele é. A gente está seguindo um Deus que a gente nem sabe quem é, porque afinal de contas eu não quero dar ouvidos, eu não quero ter trabalho, eu não quero ter esforço. O nosso Deus, Ele é lindo demais. Ele é lindo demais. Ele chama 12 discípulos
uns mal acabados, uns caras ruins, e fala assim: ei, me segue. Gente, se Jesus, para pensar aqui, tem gente que acha que Jesus é uma farsa. Tem cientista e estudioso da história que acha que Jesus era só alguém muito esperto. Esses tempos atrás eu vi na History falando de Jesus, um cientista falando, um historiador falando que se Jesus queria dar um golpe, ele fez da forma totalmente errada. Então ele estava crendo que tudo aquilo que aconteceu foi verdade. Por quê? Se ele queria dar um golpe, ele não ia pegar Pedro, um pescador, ele não ia pegar uns caras mal acabados, a maioria era pescador. Ele ia pegar rabinos, cara. Ele ia pegar pessoas, jovens, mestres, cheios de sabedoria, na escola. Ele ia andar com a galera bonita, ele ia andar com os melhores da turma. Não, mas ele escolhe só gente mal acabada. E a primeira pessoa que entra no túmulo foi uma mulher. E ninguém dava crédito à mulher, gente, naquela época. E foi debaixo de um testemunho daquela mulher que viu os anjos lá, Maria Madalena. Então tinha tudo para dar errado. O que eu estou querendo dizer? O Senhor, Ele escolhe eu e você, pessoas que não tinham, sabe, pessoas que não iam dar em nada. Ele está nos chamando, cara, com um propósito lindo de unir a gente, unir os propósitos para manifestar Cristo Jesus. Nos discípulos tinha João, que tinha 17 anos, que era um jovem, eu estava falando isso ontem. Era o Pedrão, e ele misturava com outros que eram mais velhos, e ele juntava todo mundo num pacote só, e saía. E teve uma hora que ele falou: agora é com vocês, vai e manifesta esse Cristo. E isso está até hoje. Só que durante a história foi se perdendo e a gente esqueceu a nossa missão. Porque a nossa missão a gente acha que é só vir domingo à noite na igreja. A nossa missão é só vir dar o dízimo. A nossa missão é só, eu oro na hora da comida e eu oro na hora de dormir. Quem já ouviu falar em Charles Finney? Um avivalista. Cara, um cara que ele se converteu com 29 anos. Um cara que ouviu o Senhor e pirou. É muito legal a história desse cara. A história conta que ele entrou dentro de uma fábrica e uma mulher foi brincar com ele, foi zombar da cara dele. E ele não falou nada, ele só olhou para a mulher. E ele olha para a mulher, ele passa uns segundos assim olhando para a mulher e sai. A mulher começa a chorar e começa a se arrepender pelos pecados. E a mulher começa a entrar em plantos, chorando e se arrependendo pelos pecados. Esse cara mexeu tanto com o povo que teve um repórter que foi atrás dele para poder investigar a vida dele, para poder ver o que estava acontecendo. Então ele seguiu esse cara e viu que ele entrou dentro de uma floresta. E ele foi atrás dele. E quando ele olhou, o cara se prostrou com a cara no chão e ficou horas adorando e orando ao Senhor. E ele achou muito louco aquilo, porque de cada 85% das pessoas que se convertiam através da mensagem deles, essas pessoas não largaram a fé. Enquanto 25% dos outros pastores abandonavam, sabe? As pessoas abandonavam a fé. Esse cara, ele chegava na cidade e o povo que estava se prostituindo, o povo saía dos bordéis, saía ao encontro chorando e pedindo perdão pelos pecados, só pela presença do cara entrando na cidade, gente. O que ele tinha de diferente? Só era um cara que começou a cavar. Só é um cara que começou a ouvir e a obedecer. No dia que a igreja do Senhor começar a ouvir e a obedecer, vai haver uma transformação nessa terra. Pessoas vão se prostrar ao Senhor Jesus. Bares vão fechar. Prostíbulos vão fechar. Não porque você vai ficar lá na frente gritando: vocês são adúlteros, prostitutos. Não, porque a presença de Deus vai se manifestar. O amor de Deus vai se manifestar sobre a terra. As pessoas vão ficar constrangidas dos seus pecados. Eu não sei você, meu irmão, mas eu quero essa vida. Eu quero ser usado nas mãos do Senhor.
Eu não quero ser mais um. Eu quero sair desse lugar de ficar estagnado e parado e ser um instrumento na mão do meu Senhor. Me deixar gastar na obra do Senhor. É me deixar gastar. Esse cara, Charles Finney, ele lutava pelo avivamento a ponto de ficar doente. Ele gastou a vida dele toda e ficou doente. Teve que ficar de cama por um tempo, porque ele se deixava gastar, não por um ativismo, mas por prazer, meu irmão. Eu não estou falando para você entrar no ativismo e começar a fazer um monte de coisa no ativismo. Por amor a Ele, por amor a Ele, porque você sabe quem Ele é, e você sabe quem você era, você sabe aonde você estava, você sabe o que você fazia no seu passado. Ele te tirou da prostituição, Ele te tirou da droga, Ele te tirou de uma vida de perdição. E que resposta você está dando a Ele? E que respostas eu estou dando a Ele? Ele nos salvou, Ele nos chamou, Ele está nos convocando a uma missão. Eu não sei se você está sentindo isso no teu espírito, mas Ele está nos levantando para uma missão. E eu acredito que é o último avivamento. Eu acredito que é o grande dia do Senhor que está por vir, o qual Ele está levantando uma igreja sem mácula e sem mancha. Eu acredito na igreja do Senhor. Eu acredito, eu tenho esperança que vai se levantar um povo santo na terra. Eu acredito que vai se levantar um povo santo, um povo que não fica querendo ostentar, um povo que não fica querendo passar a perna um no outro, mas sim tem um foco, tem um objetivo. É o Senhor. Eu acredito num povo que não fica mais de altos e baixos. Eu acredito numa igreja que não vai ir para o gabinete do pastor casais com problema, casais que ficam 20, 30 anos na igreja e ficam em problema, em confusão. Jovens que estão 5 anos na igreja, mas não são convertidos porque não querem abrir mão do seu pecado de estimação. Eu acredito na igreja que vai se levantar nesses dias, de homens e mulheres com propósito, casamentos restaurados com propósito, que são referência no bairro onde mora, a ponto dos vizinhos olhar e falar assim: cara, essa família é um exemplo nessa terra. Você vê aqui a vida de Paulo, como é que era. Paulo estava dentro do navio. Os outros centuriões chegaram, vão matar eles tudo. Mas teve um centurião que falou assim: não, ele não. Por quê, meu irmão? Porque é um homem que reflete Cristo. Até os seus inimigos vão reconhecer e vão olhar e vão falar assim: esse eu não posso tocar, porque esse pertence ao Senhor, esse se parece com o Senhor. Tem muito caso de macumba que acontece isso, meu irmão. Uma pessoa vai fazer macumba para outra e fala: não, esse eu não posso, porque esse mata todo mundo. Não, Paulo não pode morrer não. Assim era Daniel, assim era José. São os homens de excelência que o Senhor vai levantar. Homens que não vão se prostrar à Babilônia, homens que não vão comer da mesa da Babilônia, homens que vão se santificar, mulheres que vão cumprir o seu papel no lar, mulheres que vão se submeter aos seus maridos e parar de querer mandar na sua casa, mulheres que vão obedecer ao seu marido, mulheres que vão obedecer ao Senhor em primeiro lugar, homens que vão amar e respeitar a sua esposa, filhos que irão obedecer os seus pais. É isso, o Senhor está querendo botar a casa em ordem, meu irmão. Ele está querendo, nesses dias Ele vai botar a casa em ordem. E cara, isso vai martelar na tua cabeça. Escuta, você que está aqui nessa noite, você vai dormir essa noite, isso vai martelar na tua cabeça, porque não é o pastor que está falando, mas é o Senhor que está falando. E Ele vai pegar você por dentro, e uma hora a sua vida vai ser transformada de verdade. Você vai entender que não é homem, você vai entender que é Ele que está te pegando por dentro. Está vindo um monte de gente falar comigo assim: pastor, Deus está me chamando, e eu sei que não é você que está falando.
É Ele que está falando. É Ele que está me tirando o meu sono. Eu oro para que esses dias o Senhor tire o nosso sono, nos tire da acomodação. Se for preciso, nos leve para o deserto, para que nós não viéssemos a nos perder. Se não é para se perder, meu irmão, me leva para o deserto. Essa é a oração mais louca. Senhor, se eu for me perder, se for preciso, me leva para o deserto, mas eu não quero me perder. Eu não quero me perder. Eu costumo cantar uma música que fala assim: abre então os céus, caia como chuva, não queremos bênçãos, queremos a Ti. Abre então os céus, caia como fogo, não queremos nada além de Ti. Um dia eu cantei isso para um pastor religioso. O pastor falou assim: rapaz, cala a tua boca, olha o que você está falando. Você não quer bênção, você tem que querer bênção. Eu falei: não, eu quero o dono da bênção. Porque se eu tenho a Ele, eu tenho tudo e nada mais importa. Essa era a mente de Paulo. Se eu passar por naufrágio, se eu for perseguido, se eu for açoitado, eu tenho a Ele e nada mais importa. Essa é a mentalidade que está sendo trocada na igreja brasileira. O Senhor está dando essa mentalidade de verdadeiros cristãos. O Senhor está tirando essa porcaria que foi introjetada durante anos, que a religião colocou na gente, e está nos transformando, renovando o nosso entendimento sobre a igreja de Cristo Jesus. E no dia que isso for, no dia que essa mente nossa for transformada, aí sim as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Porque a gente vai entrar lá, meu irmão, e vai arrombar as portas do inferno, e vai tirar todos aqueles que estão agarrados em regiões de cativeiro, e vai trazer a luz, porque esse é o sentido. Deus está te libertando para que você seja um instrumento de libertação naqueles que estão aprisionados lá fora. Quantas pessoas que você conhece que estão aprisionadas no vício da maconha, da cocaína, da bebida? E às vezes a gente está tão acomodado vivendo a nossa vida, e o Senhor está querendo: ei filho, eu estou querendo te levantar, te ungir, te capacitar, porque eu te escolhi para poder fazer isso. E a gente está: não, Senhor, eu tenho que cuidar da minha casa em primeiro lugar. Tem gente que pega a palavra para distorcer o chamado. Eu tenho que cuidar da minha casa em primeiro lugar. A gente sabe disso, meu irmão, que tu tem que tomar conta da tua casa, mas existe um propósito maior. Propósito maior, quer se parecer com o Senhor, quer se parecer com o Senhor. E quando você se parece com o Senhor, meu irmão, tu entrega tudo a Ele. A tua família não é mais tua, é do Senhor. Então os seus filhos estão adorando o Senhor junto contigo, os seus filhos estão evangelizando junto contigo, a sua mulher está junto contigo, a sua casa está envolvida nesse projeto. É isso que o Senhor está querendo fazer nesses dias. Uma casa edificada sobre a rocha. Uma casa edificada sobre a rocha. Aonde pode vir as tempestades, aonde pode vir as turbulências, vocês continuam firmes, eu continuo firme, nós continuamos firmes no propósito. Você pode ficar de pé?